O mar no Golfo de São Lourenço pode parecer calmo à distância. Mas quem vive da pesca sabe que, ali, tudo pode mudar em questão de minutos. O L. Acadian II era um barco de pesca canadense comum. Não era um grande arrastão industrial. Não era um navio oceânico robusto. Era uma embarcação de trabalho, daquelas que saem antes do amanhecer, enfrentam vento frio, retornam carregadas de esperança e sustento. Até o dia em que não voltou. O L. Acadian II virou e afundou, resultando na morte de 4 tripulantes. Não houve batalha. Não houve explosão. Houve rotina, e depois, desastre. Essa é uma história real, documentada, investigada oficialmente. Uma história que revela não apenas o que aconteceu naquela embarcação, mas também os riscos silenciosos da pesca comercial no Atlântico Norte. O L. Acadian II operava na costa do Canadá, em águas conhecidas por pescadores locais. Essas comunidades marítimas vivem em relação direta com o clima e o mar. A pesca é tradição, sustento e identidade cultural. Pequenos barcos como o L. Acadian II dependem de equilíbrio delicado entre carga, estabilidade e condições meteorológicas. Ao contrário de grandes navios, embarcações menores são mais sensíveis a mudanças súbitas no tempo, ao deslocamento de carga e à formação de gelo. O acidente ocorreu quando a embarcação virou e afundou. Investigações posteriores analisaram fatores como estabilidade, condições do mar e possíveis questões estruturais. Mas, acima de tudo, foi uma tragédia humana. 4 homens perderam a vida. 4 famílias foram afetadas para sempre. Em comunidades pesqueiras do Atlântico canadense, cada tripulação é formada por rostos conhecidos. São vizinhos, parentes, amigos de infância. O mar não é abstração distante, é parte da rotina diária. Quando um barco não retorna, o impacto é coletivo. No caso do L. Acadian II, as circunstâncias do capotamento foram analisadas cuidadosamente por autoridades marítimas. O foco recaiu sobre estabilidade transversal da embarcação, distribuição de peso e possíveis condições ambientais adversas. Pequenos barcos de pesca frequentemente carregam equipamentos, redes e capturas que alteram o centro de gravidade ao longo do dia. Se o peso não estiver distribuído adequadamente, ou se a água embarcar no convés, a estabilidade pode ser comprometida. Em mares frios, a formação de gelo também pode adicionar peso extra à superestrutura. Cada quilo adicional importa. A investigação oficial buscou determinar sequência exata dos eventos. Em acidentes desse tipo, muitas vezes não há sobreviventes capazes de relatar o momento final. Isso torna a reconstrução dependente de dados indiretos, posição do naufrágio, condições meteorológicas registradas, histórico da embarcação. O L. Acadian II não era embarcação de grande porte. Isso significa que margem de erro operacional é menor. Uma inclinação excessiva pode tornar-se irreversível rapidamente. Quando um barco pequeno atinge ângulo crítico, o tempo para reação é curto. Minutos. Às vezes, segundos. O Golfo de São Lourenço é conhecido por mudanças rápidas no clima. Ventos podem aumentar subitamente. Ondas curtas e irregulares podem atingir embarcações em ângulos difíceis. Em certas épocas do ano, o frio extremo intensifica risco. Não é necessário tempestade monumental para que um barco menor enfrente situação perigosa. Basta combinação errada de fatores. A tragédia do L. Acadian II é parte de realidade mais ampla da pesca comercial no Atlântico Norte. Estatísticas históricas mostram que acidentes envolvendo pequenas embarcações de pesca são frequentes comparados a grandes navios mercantes. Fatores como sobrecarga, estabilidade comprometida, fadiga da tripulação e condições ambientais adversas contribuem para risco constante. Mas estatísticas não mostram rostos. E é por isso que cada caso merece ser contado. A investigação sobre o naufrágio do L. Acadian II concentrou-se, sobretudo, na estabilidade da embarcação. Em barcos de pesca de pequeno porte, estabilidade não é conceito abstrato, é questão de sobrevivência diária. Cada equipamento colocado no convés altera o centro de gravidade. Redes molhadas pesam muito mais do que aparentam. Caixas de pescado acumuladas em um lado podem criar inclinação constante. Se a água entra e não é drenada rapidamente, soma-se peso adicional onde ele não deveria estar. Embarcações desse tipo dependem de equilíbrio delicado entre flutuabilidade e distribuição de carga. Diferente de grandes navios mercantes, que possuem compartimentos extensos e sistemas redundantes, pequenos barcos de pesca têm margens muito menores para erro. Se o L. Acadian II sofreu embarque de água por ondas sucessivas, ou se houve deslocamento repentino de carga,
a inclinação poderia ter ultrapassado o chamado ponto de não retorno, o ângulo a partir do qual a embarcação não consegue mais recuperar posição vertical. Quando isso acontece, o capotamento é rápido. Não há tempo para reorganizar peso. Não há tempo para manobras complexas. Às vezes, não há sequer tempo para pedido de socorro. Outro elemento considerado em acidentes no Atlântico Canadense é a formação de gelo. Em temperaturas baixas, o spray do mar pode congelar sobre o convés e superestrutura. Camadas de gelo adicionam peso elevado acima da linha d'água, aumentando o centro de gravidade e reduzindo estabilidade. Mesmo alguns centímetros de gelo acumulado podem alterar o comportamento da embarcação. Se as condições ambientais incluíam frio intenso e ondas constantes, o risco seria ampliado. As autoridades marítimas canadenses analisam acidentes desse tipo com atenção especial porque a pesca é setor vital para comunidades costeiras. Cada naufrágio revela vulnerabilidades que podem ser corrigidas, seja por regulamentação, seja por treinamento, seja por alterações de projeto. Casos como o do L. Acadian II costumam resultar em recomendações sobre distribuição de carga, uso adequado de equipamentos de segurança, manutenção de bombas de esgoto e monitoramento constante de estabilidade. Mas essas recomendações vêm depois da perda. E para as famílias das vítimas, elas não trazem de volta os que partiram. O impacto humano de um acidente como esse é profundo. Em vilas pesqueiras do Atlântico Canadense, a tripulação de um barco raramente é composta por desconhecidos. São homens que cresceram juntos, que compartilham temporadas de pesca, que conhecem as mesmas águas desde jovens. Quando 4 tripulantes morrem em um único acidente, a comunidade sente coletivamente. O mar, que é fonte de sustento, revela também seu lado implacável. É importante compreender que a pesca comercial envolve riscos constantes, mesmo quando não há tempestades espetaculares. Ondas moderadas, vento persistente e carga variável podem criar combinação perigosa. Pequenos barcos operam próximos ao limite operacional em muitas ocasiões. A pressão econômica para retornar com captura significativa pode levar a decisões difíceis sobre quanto carregar ou quando retornar ao porto. Nada indica necessariamente imprudência no caso do L. Acadian II. Mas a realidade da pesca envolve avaliação constante de risco. E o mar nem sempre oferece margem para erro. A ausência de sobreviventes ou testemunhos diretos dificulta a reconstrução exata do momento final. Investigadores dependem de análise técnica, registros meteorológicos e condição encontrada no local do naufrágio. Esse tipo de reconstrução nunca é totalmente conclusiva no nível humano. Ela oferece explicação provável, mas não descreve o instante preciso em que a embarcação perdeu estabilidade. O L. Acadian II tornou-se mais um nome na lista de embarcações perdidas no Atlântico Norte. Mas para quem vive nessas comunidades, não é apenas estatística. É memória. É lembrança de 4 homens que saíram para trabalhar e não voltaram. Quando se analisa o naufrágio do L. Acadian II, fica evidente como acidentes com pequenas embarcações raramente são resultado de um único fator isolado. Em muitos casos, trata-se de uma sequência silenciosa de condições que, somadas, reduzem progressivamente a margem de segurança. A estabilidade de um barco de pesca depende de equilíbrio dinâmico. Conforme a captura é armazenada, o peso aumenta. Conforme redes são içadas, o barco pode inclinar temporariamente. Conforme ondas atingem lateralmente, ocorre rolagem. Tudo isso faz parte da rotina. O problema surge quando esses fatores se acumulam sem compensação adequada. Embarcações menores não possuem o mesmo volume de reserva de flutuabilidade que grandes navios. Se a água entra no convés e não é rapidamente drenada, ela cria o chamado efeito de superfície livre. O líquido move-se lateralmente conforme o barco inclina, agravando ainda mais a instabilidade. Esse efeito pode ser decisivo. Uma onda embarcada pode parecer insignificante. Mas se a água permanece no convés e se desloca com cada rolagem, ela amplifica o movimento. Se a inclinação atinge determinado ângulo, a força restauradora diminui drasticamente. E então o barco pode virar. No Atlântico Canadense, o clima acrescenta outra camada de risco. Ventos frios e persistentes criam ondas curtas e íngremes. Mesmo sem tempestade de grande escala, o mar pode ser irregular o suficiente para exigir atenção constante ao rumo da embarcação. Se o L. Acadian II foi atingido lateralmente por uma sequência de ondas enquanto já operava com carga significativa, a combinação poderia ter sido fatal. Além disso, em ambientes frios, roupas pesadas e botas de borracha, comuns entre pescadores, dificultam sobrevivência em caso de queda na água.
A hipotermia no Atlântico Norte pode instalar-se rapidamente. Isso reduz drasticamente chances de resgate, mesmo que haja tentativa de abandono da embarcação. Os relatórios de acidentes desse tipo frequentemente destacam a importância de treinamento contínuo em procedimentos de emergência. Saber como reagir à inclinação repentina, manter escotilhas fechadas, monitorar constantemente bombas de esgoto, tudo isso pode fazer diferença. Mas a realidade operacional nem sempre é ideal. Longas jornadas, fadiga acumulada e necessidade de cumprir metas de pesca criam pressão constante. O mar não perdoa distração. A perda de 4 tripulantes em um único evento transforma acidente técnico em tragédia comunitária. Em vilas pesqueiras do Canadá Atlântico, a economia e a identidade cultural estão profundamente ligadas à pesca. Cada barco representa não apenas investimento financeiro, mas história familiar. Quando um barco vira e afunda, o impacto ecoa além do local do acidente. Ele atinge famílias, escolas, igrejas, toda a rede social que depende daquela atividade. O caso do L. Acadie em segunda também se insere em panorama mais amplo de segurança na pesca canadense. Ao longo das décadas, autoridades marítimas vêm implementando medidas para reduzir acidentes envolvendo embarcações de pequeno porte. Isso inclui exigências sobre coletes salva-vidas, inspeções estruturais, treinamento de estabilidade e monitoramento meteorológico mais rigoroso. Cada naufrágio contribui para aprimorar protocolos. Mas sempre há intervalo entre recomendação e aplicação prática. O mar no Golfo de São Lourenço continua sendo fonte de sustento para milhares de pescadores. Ele oferece recursos valiosos, mas exige respeito constante. A história do L. Acadie em segunda é lembrete concreto de que experiência e rotina não eliminam risco. Mesmo em águas conhecidas. Mesmo em embarcação familiar. Mesmo em dia aparentemente comum. A linha entre trabalho diário e desastre pode ser tênue. E quando ela é cruzada, o impacto é permanente. O que torna o naufrágio do L. Acadie em segunda particularmente emblemático é que ele não ocorreu em cenário extraordinário, mas dentro da normalidade operacional da pesca costeira. Não foi um furacão histórico. Não foi uma colisão espetacular. Foi a combinação silenciosa de fatores que, em determinado momento, ultrapassaram a capacidade de recuperação da embarcação. Em barcos desse porte, cada detalhe estrutural influencia o comportamento no mar. A largura do casco, o calado, a altura da superestrutura, o posicionamento do porão de pescado, tudo interfere na estabilidade. Ao longo do dia, conforme a captura aumenta, o centro de gravidade pode se alterar gradualmente. Isso não é necessariamente perceptível a olho nu. Mas a física está sempre atuando. Se redes são içadas por um lado específico, se caixas de pescado são empilhadas sem distribuição simétrica, o equilíbrio pode ser comprometido lentamente. Acrescente a isso ondas atingindo lateralmente, vento cruzado e possível acúmulo de água no convés, e o sistema começa a operar no limite. Quando uma embarcação pequena atinge o chamado ângulo crítico de estabilidade, a força que normalmente a empurra de volta à posição vertical diminui drasticamente. Em vez de se corrigir, a inclinação aumenta. A partir desse ponto, o tempo de reação é mínimo. Se o L. Acadie em segunda entrou nessa condição, o capotamento pode ter ocorrido em questão de instantes. O frio do Atlântico Norte impõe outra dimensão de risco. A água no Golfo de São Lourenço, dependendo da estação, pode estar próxima de temperaturas extremamente baixas. A sobrevivência humana nessas condições é medida em minutos. Mesmo que algum tripulante tenha conseguido sair da embarcação após o capotamento, a combinação de choque térmico, roupas pesadas e mar agitado reduziria drasticamente as chances de permanecer à tona por tempo suficiente para resgate. Operações de busca em áreas frias e com visibilidade variável são desafiadoras. A extensão da área potencial de deriva aumenta rapidamente conforme vento e corrente atuam. O mar, nesses casos, não apenas afunda, ele dispersa. A cultura marítima do Canadá Atlântico carrega tradição centenária. Gerações inteiras aprenderam desde cedo a respeitar o mar. Mas tradição não elimina vulnerabilidade. Pelo contrário, muitas vezes a rotina cria sensação de familiaridade que pode mascarar riscos cumulativos. A pesca comercial envolve decisões constantes: continuar trabalhando diante de mar moderadamente agitado ou retornar ao porto, manter captura adicional a bordo ou descarregar mais cedo, reorganizar carga no convés ou priorizar tempo. Essas decisões são feitas sob pressão econômica real. Barcos pequenos operam com margens financeiras apertadas. Cada viagem representa investimento de combustível, manutenção e tempo.
Esse contexto faz parte do pano de fundo de acidentes como o do Elia Cadien II. Após o naufrágio, análises técnicas reforçam lições recorrentes na segurança marítima, importância de avaliação contínua da estabilidade, monitoramento de carga e adoção rigorosa de equipamentos de segurança pessoal. Mas no momento do acidente, essas recomendações ainda são teoria. O que existe é trabalho em andamento, vento constante, ondas repetidas. E então, um momento crítico. Uma inclinação além do esperado. Uma sequência de eventos que não pode mais ser revertida. O Elia Cadien II desapareceu sob as águas como tantas outras embarcações menores ao longo da história da pesca no Atlântico Norte. Mas cada uma dessas histórias carrega identidade própria. Não são números. São homens que conheciam aquelas águas, que entendiam o comportamento das marés, que haviam enfrentado dias difíceis antes. O mar não distingue experiência de inexperiência quando a física ultrapassa limites estruturais. Ele reage apenas às forças aplicadas. E quando essas forças se somam além da capacidade de recuperação, o resultado é imediato. A superfície se fecha. O silêncio retorna. E a comunidade costeira aguarda notícias que já pressente não serem boas. Nos dias que se seguiram ao naufrágio do Elia Cadien II, o mar continuou o mesmo. As marés seguiram seu ritmo. Outros barcos saíram para pescar. O trabalho não pode parar por muito tempo em comunidades que dependem diretamente do oceano para sobreviver. Mas algo muda quando uma embarcação não retorna. O cais fica mais silencioso. As conversas se tornam mais curtas. Os olhares se voltam para o horizonte com um peso diferente. A perda de 4 tripulantes não é apenas um evento marítimo, é uma ruptura social. Em vilas costeiras do Canadá Atlântico, cada pescador carrega sobrenome conhecido. São irmãos, pais, filhos, vizinhos. Quando um barco vira e afunda, o impacto atravessa gerações. O caso do Elia Cadien II reforçou, mais uma vez, uma verdade dura da pesca no Atlântico Norte. Não é necessário um desastre espetacular para que vidas sejam perdidas. Basta uma combinação crítica de fatores, estabilidade reduzida, mar irregular, peso deslocado, talvez acúmulo de água no convés, para que o equilíbrio desapareça. A física não negocia. Um barco pequeno tem limites estruturais claros. Se o centro de gravidade sobe demais, a margem de recuperação diminui. Se a inclinação ultrapassa determinado ponto, a gravidade assume o controle. E então não há retorno. O mar fecha-se sobre o casco, e o tempo começa a correr contra qualquer chance de sobrevivência. Em águas frias como as do Golfo de São Lourenço, o corpo humano enfrenta condições extremas. A hipotermia pode instalar-se rapidamente. O resgate, mesmo imediato, enfrenta obstáculos de visibilidade, vento e corrente. A tragédia do Elia Cadien II não é isolada dentro da história marítima canadense. Ela faz parte de um padrão que autoridades e comunidades vêm tentando reduzir por décadas. Aumentar conscientização sobre estabilidade, reforçar o uso de equipamentos de segurança, incentivar treinamentos regulares. Cada acidente gera relatórios. Cada relatório gera recomendações. Mas o risco nunca desaparece completamente. Porque a pesca é, por natureza, atividade exposta. Diferente de navios mercantes de grande porte, embarcações como Elia Cadien II operam em escala reduzida, com menor redundância estrutural. São ferramentas de trabalho direto, próximas da água, vulneráveis às forças que enfrentam diariamente. E ainda assim, continuam saindo do porto. Porque ali está o sustento. Ali está a tradição. Ali está a identidade de uma comunidade inteira. O naufrágio do Elia Cadien II permanece como lembrança concreta de que o mar exige respeito constante. Ele não faz distinção entre rotina e exceção. O que parece apenas mais um dia de trabalho pode, em circunstâncias específicas, tornar-se o último. 4 vidas foram perdidas. 4 histórias interrompidas. E uma comunidade marcada para sempre. Se você valoriza histórias reais do mar, aquelas que mostram não apenas o que aconteceu, mas o que estava em jogo para as pessoas envolvidas, inscreva-se no canal agora. Deixe seu like para apoiar esse tipo de conteúdo aprofundado e baseado em fatos reais. Porque o oceano guarda muitas histórias. E cada uma delas merece ser contada.